Vamos oportunizar o pastor Yuri para nos trazer uma palavra da parte de Deus. Irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Salmos 119. Salmos 119. E enquanto os irmãos localizam, como costumeiramente faço, eu quero externar ao eterno Deus gratidão. Gratidão ao eterno Deus, Rei vivo, por ter restaurado a minha alma dentro de mim com misericórdia. Grande é a tua fidelidade. Gratidão a Deus porque o laço cortou e nós escapamos. Gratidão a Deus porque nós deitamos, dormimos e acordamos, porque Deus tem nos sustentado. Eu sempre vou dizer isto: tem gente que deita e não dorme, outros dormem mas nunca mais acordam. Só que você deitou, dormiu, acordou, levantou e está aqui adorando a Deus, porque Ele tem lhe sustentado. Como é bom conhecer mais um membro do corpo de Cristo, que vai reinar com Ele na Nova Jerusalém. Deus assim abençoe a vida do pastor presidente desta convenção, pastor José Carlos de Lima, concernente também a todo o corpo de obreiros. Que o Eterno continue alargando as tendas ministeriais, dando paz, prosperidade, sabedoria, saúde, e por onde o Senhor passar, o Eterno possa confirmar assim, por presença e promessa divina. Como já foi dito, eu sou Yuri Zacariades. Zacariades é de origem grega. Mamãe é filho de grego, papai é filho de paraibano, de Campina Grande. Aí foi lá para a Bahia, se juntou um grego com um paraibano, aí nasceu eu aqui. Sou casada, minha esposa e minha filha, a Zoe, de 1 ano, estão intercedendo por mim lá na Bahia. Desde já quero saudar assim meu pastor presidente, pastor Valdomiro. Amém? Salmos 119. Você que localizou, diz um amém bem forte. Amém. Verso de número 83. Salmos 119, verso de número 83, e em meu exemplar bíblico escrito está: pois fiquei como um odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Olha para cá, ouve. Serei sucinto naquilo que o Eterno colocou em meu coração, mas tenha um pouco de paciência comigo para assim entendermos o que o Eterno quer falar. Se desde já eu perguntar aqui, eu acredito que a resposta é unânime. Quantos instrumentos da casa do Senhor estão aqui presentes? Pois bem, bom saber disso. Por quê? Porque a vida laboriosa de um pastor beduíno era muito árdua, muito cansativa. A vida de um pastor beduíno nos tempos bíblicos era uma vida cheia de dificuldades. Só para você entender, a vida de um pastor dos tempos bíblicos era mais fora de casa com seu rebanho do que dentro de casa com a sua família. E isto criava-se um certo relacionamento com o rebanho, pois a ovelha, só em ouvir a voz do pastor, ela já se sentia acolhida, protegida. E o pastor tinha que estar com o seu rebanho todo o tempo. Por quê? Porque se o pastor se ausentasse por um momento, todo o rebanho corria risco. Leões, ursos, salteadores poderiam ir lá no rebanho e destruir completamente o rebanho do pastor. Sendo assim, o pastor tinha que estar todo o tempo com o rebanho. Só que olha que interessante, toda profissão existe um instrumento conhecido, que só você olhar para o instrumento, você associa à profissão. Vou te dar um exemplo. Se você ver grafite, compasso, lápis, borracha, régua, você vai associar à arquitetura. Se você ver remédios, comprimidos,
Você irá associar a área da saúde, a área da farmácia. Se você vê cimento, colégio pedreiro, você vai associar a área da construção civil. Se você vê um instrumento musical, você vai associar o músico. E o pastor? Qual é o instrumento mais conhecido do pastor? É o famoso cajado. Sendo assim, pastor que não tem cajado pode ser tudo, menos um pastor. Porque o cajado representa governo. Cajado representa autoridade. É por isso que nas escrituras sagradas está lá claro: a tua vara e o teu cajado me consola. Porque o cajado é o governo, e ovelha que é ovelha, ela tem que estar sobre a autoridade do pastor. O cajado conforta, como também o cajado confronta. O cajado conforta para defender a ovelha, como também o cajado confronta para corrigir. O problema é que tem muitos que só querem ser confortados. Na hora da correção, sai falando mal, sai murmurando. Só que ovelha que é ovelha, ela tem que receber o conforto, como também tem que receber a correção. Quem não gosta de correção pode ser tudo, pode ser tudo menos ovelha. Eu vou melhorar. Quem gosta de correção é ovelha, porque entende que Deus corrige quem ama. Só que existe um segundo instrumento, vai ouvindo, que não é tão conhecido e afamado como o cajado. Esse segundo instrumento é o famoso, ou melhor, é o odre. Yuri, e o que é o odre? Só para você entender, o odre é essa garrafa portátil, só que é a garrafa portátil dos tempos bíblicos. O odre era aquela garrafinha portátil que hoje você tem e... Existem hoje vários tipos de garrafas portáteis, de diversos tipos de matérias-primas. Existe garrafa plástica, existe garrafa de vidro, existe garrafas de alumínio. Essas garrafas que quem gosta de cantar, carrega, vai para o quartinho, vai orar. Quem ora 1, 2, 3 horas, bebe água e volta 4, 5, 6. Essa garrafa que todo pastor tinha que ter com ele. Por quê? Escute-me. Porque se o pastor deixasse a ovelha em pastos verdejantes e deixasse as ovelhas em águas cristalinas e fosse para sua casa se hidratar, todo o rebanho corria risco. Sendo assim, o pastor tinha que estar no mínimo com 4 odres. Por quê? Porque o odre, além de carregar água, o odre carregava vinho, o odre carregava leite e o odre carregava azeite, os elementos essenciais para a vida do pastor. Só que olha para cá, nos tempos bíblicos só existia um tipo de matéria-prima para se confeccionar o odre. E que tipo de matéria-prima era esse? Couro de animal. Couro de animal. Só para você entender, existiam odres de couro de ovelha, existiam odres de couro de boi, existiam odres de couro de camelo, existiam odres de couro de jumento. Dentro desses, o melhor é justamente o odre de couro de ovelha. Por quê? Porque o odre de couro de ovelha, além de conservar, além de armazenar o líquido como os outros odres, o odre de couro de ovelha, ele conservava a temperatura, uma espécie de garrafa térmica. Era por isso que o odre de couro de ovelha era mais caro. Por quê? Porque além de armazenar o líquido, conservava a temperatura. Eita! Além de armazenar o líquido, conservava a temperatura. Se você colocasse algo quente, aquele odre de couro de ovelha conservava a temperatura. Era diferente dos outros odres, que só armazenava. O odre de couro de ovelha, além de armazenar, conservava. Armazena e conserva, armazena e conserva. É porque tem crente que está aqui, vai dar glória, vai dar aleluia, vai chorar, vai falar em línguas, vai sentir a presença, mas depois que o culto acabar, ele não vai conservar aquilo que Deus deu. Só que existem outros
que além de receber, conserva, meu Deus dos céus, além de receber, conserva, além de receber, entende que está escrito em Levíticos capítulo 6, a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Só que escute-me por gentileza, escute-me. O odre de couro de ovelha era o mais caro. Era o instrumento essencial para a vida do pastor, assim como um cajado. Só que escute-me por gentileza. Para o pastor transformar a ovelha em odre, a ovelha vai ter que passar por um processo que nenhum animal quer passar. Para o pastor transformar a ovelha em odre, o animal vai ter que passar por um processo que ninguém quer passar. Eu vou melhorar, tá? Para a ovelha transformar para o pastor transformar a ovelha em instrumento dele, a ovelha vai ter que passar por um processo. E qual é esse processo? O pastor vai ter que matar a ovelha. Como é, Yuri? O pastor vai ter que matar a ovelha. Então, para o pastor transformar a ovelha em instrumento, o pastor vai ter que matar a ovelha. Pregador, me mostra na Bíblia. Tá bom. Salmos 23, Davi vai dizer: o Senhor é meu. Se o Senhor é meu pastor, eu sou a sua. Só que depois de Davi ungido, lá em Salmo 119, ele não é mais ovelha. Agora ele diz: eu sou como um odre. E quando Davi está falando aqui, o Senhor é meu pastor, ele não está me referindo aos seus pastores da minha retaguarda. Ele está se referindo ao pastor que está nos céus. Eita, então melhora, vou melhorar para você entender. Para o pastor transformar a ovelha em instrumento, o pastor vai ter que matar a ovelha. Por que isso? Vou te dizer. Porque se de fato você quer ser instrumento de Deus, você tem que entender que você morreu para o mundo. Pregador, a mensagem está dura, mas entenda isso aqui. Para o pastor poder te transformar em instrumento, o pastor vai ter que matar algumas coisas que não agradam a ele. E matar o quê? Matar sua carne, matar seu eu, matar sua vaidade, matar seu nariz em pé. Eu quero entender aqueles que dizem que abre a boca para dizer que é instrumento, mas continua com a carne viva, continua com a vaidade viva. Olha para cá, agora fica fácil entender aquilo que o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ei, Jesus. E o que é morte, Yuri? Morte é encerramento de ciclos. Agora fica fácil compreender. Deus te traz aqui na noite de hoje para dizer: agora você entende que você é meu instrumento, e por ser meu instrumento, eu estou encerrando alguns ciclos que não me louvam. Então vamos lá. Eu estou encerrando essas amizades que não me louvam, eu estou matando hoje. Essa aliança que não me louva, eu estou matando hoje. Essas conversas no WhatsApp que não me louvam, eu estou matando hoje. Quem mandou você dobrar o joelho e dizer: Deus, eu quero ser teu instrumento? Pois bem, instrumento não se governa, instrumento é governado por Ele. Entenda algo, por gentileza. O reino dos céus é constituído de pessoas. Mas entenda algo, por gentileza. O reino dos céus é constituído de pessoas. Mas quando Deus quiser te abençoar, Deus vai te conectar a pessoas. Mas quando Ele quiser te livrar, Ele vai te desconectar de pessoas. Você sabe o que eu acho interessante? Tem gente chorando porque Deus desconectou. Tem gente chorando porque Deus desconectou. Aprende uma coisa: quem chora por livramento de Deus é tolo, porque sábio de verdade levanta a mão e adora, porque entende que foi livramento. Ei, Jesus! Então entende, olha para mim.
a mesma espada que mata, ele vai fazer o que agora? Vai abrir o animal. Se fosse colocar tema nessa mensagem, seria lições da confecção de um odre. Por quê? Porque com a mesma espada que ele mata, ele vai fazer o que agora? Vai arrancar o excesso de carne. Não. Com a mesma espada que mata, é a mesma espada que arranca o excesso de carne. Não pegou não. Com a mesma espada que mata, é a mesma espada que arranca o excesso de carne. A mesma espada que mata, é a mesma espada que arranca o excesso de carne. Por quê? Porque a palavra mata a carne, mas vivifica o espírito. Por que o pastor vai arrancar a carne? Porque o pastor quer o couro. Eita. Então tudo que é carne ele está arrancando. Ei, Jesus. Tudo que é carne ele vai arrancando. Por quê? Porque ele quer o couro. Eita, Jesus. E por que o pastor quer o couro? Eu vou te dizer. Porque ele quer armazenar o líquido. E a primeira coisa que o odre, depois de confeccionado, recebia, não era água, não era leite, não era vinho, era óleo. Por que o óleo? Vou te dizer por quê. Porque o óleo era uma espécie de revelador. Como é o revelador? Vou te dizer. O odre estava todo bonitinho. Aí o que é que o pastor fazia? O odre está todo lindo, todo perfeito. Aí o pastor colocava óleo, enchia o odre de óleo. Por quê? Porque se por um acaso, dentro do odre, existisse excesso de carne morta, você sabe o que acontecia? O óleo em contato com a carne ativava uma reação química e implodia, e as brechas, as costuras abriam, e o óleo começava a escorrer de forma lenta e gradativa. Então, para quem não conhece, do lado de fora, que odre cheio de óleo, que odre cheio, cheio de azeite, cheio do óleo, mas o pastor que está perto está dizendo, para lá, para ele está cheio de óleo, mas para mim, que eu te vi, e eu estou vendo o excesso de carne aí dentro, e está escorrendo azeite, lá fora tu está transbordando, né? Mas na minha presença eu estou vendo, tem excesso de carne, que precisa ser removida, tem excesso de carne, que precisa ser removida, tem excesso de carne, que precisa ser removida. Aí olha para cá para você entender, Deus te traz aqui nessa noite para dizer, nem que eu te abra de novo, e arranque o excesso de carne que há em você, aquilo que eu coloquei, vai ter que permanecer até o fim. Porque tem pessoas que é assim, se enche na segunda, se esvazia na terça, se enche na quarta, se esvazia na quinta, se enche na sexta, se esvazia no sábado. Eu costumo dizer que esses são os ministérios fósforo. Como é o ministério fósforo? Com a mesma velocidade que acende, com a mesma velocidade que pega fogo, apaga. Como é isso? Vou dizer, pega fogo quando prega, apaga depois que a pregação acaba. Pega fogo quando canta, apaga depois que a cantoria acaba. Pega fogo na igreja, apaga depois que o pastor dá a bênção apostólica. Só que Deus não te chamou para acender e apagar, porque em Levíticos capítulo de número 6 escrito está, a chama arderá continuamente. Meu Deus dos céus, meu Deus dos céus, quem é você na presença de Deus? Quem é de momento ou de constância? É de momento ou de constância? Em que Ele te abre e arranque o excesso de carne. Aquilo que Ele vai colocar na sua vida tem que permanecer. E por que eu digo isso? É porque todas as vezes que eu me recordo de excesso de carne, eu me lembro do altar do templo. Só para você ter uma ideia, o templo é dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e santo dos santos. O átrio, a parte externa, tinha um altar, e esse altar se chamava altar do sacrifício. Era lá que a ovelha era queimada, era lá que o sacrifício era queimado. E você entende que quando o fogo consumia pelos, carnes, vísceras, a fumaça subia, e essa fumaça entrava no templo, e o templo ficava dominado de fumaça de carne morta. Olha a organização de Deus. Só que Deus é organizado. Deus olha e diz assim: Moisés,
Meu templo não tem que ter espaço de fumaça de carne morta. Constrói um segundo altar dentro do templo. Esse segundo altar será chamado de altar da adoração. Eita Jesus! O altar é construído. E aí? E aí que o sacerdote vinha, olhava o templo, cheio de fumaça de carne morta. O sacerdote vinha, acendia o incenso da adoração e começava a chacoalhar. A fumaça subia. E essa fumaça subia como um cheiro suave. E olha que interessante, a fumaça da adoração expulsava a fumaça de carne morta. E todo o templo ficava dominado pela fumaça de adoração. Meu Deus dos céus, pela fumaça de adoração. Você sabe o que eu acho interessante? Milênios se passam e o que tem de templo com mais fumaça de carne do que fumaça de adoração. E quando eu me refiro a templo, eu não estou me referindo a templo, eu estou me referindo a templo, você, templo do Espírito Santo. Eita Jesus, aí Deus te traz nessa noite para dizer, o que é que está te dominando hoje? É a fumaça da carne ou é a fumaça da adoração? E não entenda por gentileza a fumaça da carne apenas por pecado. É porque tem gente que está no culto, mas está preocupado com conta. Tem gente que está no culto e está preocupado com filho. Tem gente que está no culto e está preocupado com o marido. Deus te traz aqui na noite de hoje para dizer, acende a fumaça da adoração. Eita Jesus, acende a fumaça da adoração. É você adorando aqui, e eu trabalhando na vida da tua família, eu trabalhando na tua casa, eu trabalhando no teu trabalho. Meu Deus do céu, você está aí, crente? Se tu soubesse o poder do teu glória a Deus mediante a crise, se tu soubesse o poder do teu aleluia mediante a tempestade, para crente não existe tempo ruim nem tempo feio, porque ele sabe que quando ele começa a adorar, é Deus quem vai responder. E eu vou dizer como ele é. Ele tem cabelos brancos como as lãs, suas mãos e pés são como latão reluzente, seus olhos são como chamas de fogo. Ele passa na casa para dizer, a última palavra não é de médicos, a última palavra não são de autoridades, a última palavra é minha. Enquanto você adora, eu trabalho. Eu sinto graça da parte de Deus. Se tu entende isso, por gentileza, não levante uma mão não, levante as duas. Isso, porque tem uma fumaça de adoração pairando nessa casa. Isso, você que é batizado com o Espírito Santo, tenha liberdade, tenha liberdade. Ele está na casa, Ele está na casa. Se tu tem comunhão com esse crente, se tu tem comunhão com esse crente, diz, é tempo, fala, é tempo de acender a fumaça da adoração. Fala para ele, é tempo de acender a fumaça da adoração. Olha para mim, o Brasil pode estar em crise, o mundo pode estar em crise, as circunstâncias não podem estar favoráveis, só que Deus te traz na noite de hoje para dizer, acende a fumaça da adoração, acende a fumaça da adoração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Operando Deus, quem impedirá?
A mesma espada que mata é a mesma espada que arranca o excesso de carne. E agora não para por aí, caminhando para o fim. Ele pega essa mesma espada e faz o que, Yuri? Corta a cabeça da ovelha. Por que o pastor está cortando a cabeça da ovelha? É porque o pastor agora quer o pescoço. Porque o pescoço agora se torna canal de acesso. Eita. Para quê? Para o óleo. Eita, Jesus. Ei, remaia seque manchorava. Era maia chiquen chorabaia seque. O óleo se torna canal de acesso, ou melhor, o pescoço se torna canal de acesso para o óleo entrar, a água entrar. Eita, Jesus. O vinho entrar, o leite entrar. Eita, Jesus. Agora você sabe o que eu acho interessante? Bora mergulhar um pouquinho no hebraico bíblico. Você sabe o que eu acho interessante? Cabeça em hebraico, ó. Cabeça em hebraico, rosh. Cabeça em hebraico, rosh. E você sabe o que significa rosh em português? Governo. Quando eu vi isso, eu descobri isso, fiz, meu Deus. É Deus dizendo, ó, até ontem era como você queria. Até ontem era do seu jeito. Até ontem era da sua forma. Mas quem mandou tu dobrar o joelho na madrugada? Quem mandou tu dobrar o joelho na madrugada e dizer, Senhor, eu quero ser teu instrumento? Pois bem, aí Deus te traz aqui na noite da ceia para dizer, tá bom, eu estou cortando o seu governo. Eita, Jesus. Eu estou cortando o seu governo para dizer que a partir de hoje quem governa a tua vida sou eu. Quem governa a tua casa, eita, Jesus, sou eu. Quem governa aquele menino que tu ora, sou eu. Quem governa aquele marido, eita, Jesus, sou eu. Está tudo no controle das minhas mãos. Você não se governa, você é governado pelo pastor. Você não se governa, você é governado por ele. Amaia seque manchoravaia se. Ele me orava choravaia se. E as patas, Yuri, as patas era aquilo que prendia a ovelha da terra. Mas acreditem, meus amados pastores, até as patas tinham função, porque as patas agora serviam de uma espécie de alça. O pastor utilizava as patas da ovelha agora para usar como se fosse uma alça de bolsa para carregar. Eita. Ó, pastor carregando, ó, carregando o instrumento. Eita, Jesus. Carregando o instrumento. Eita, Jesus. Carregando. Eu vou melhorar. Não era nem para você que está aqui. Eu estou sentindo graça da parte de Deus na casa. Não era nem para você estar aqui sentadinho. Tu está sentado lá no fundo. Não era a vontade que tinha, era de ficar em casa. Mas do nada, ó, você aqui dando glória. Não é que do nada você está dando glória, é porque tu é carregado por ele, ó. Tu é carregado por ele. Eita, Jesus. Tu é carregado por ele. E aprende uma coisa, crente, ó. Não é você agora que está dando o primeiro passo. Quem está dando o primeiro passo por você é Deus. É Deus. É Ele quem te conduz. Eita, Jesus.
Agora fica fácil compreender aquilo que diz, ó: quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Por quê? Porque é o teu pastor que te carrega, homem de Deus. É o teu pastor que te carrega, mulher de Deus. É o pastor que diz: foi eu que te levei para cá, sou eu que te conduzo, sou eu quem te guio. Agora fica fácil entender o salmista do Salmo 121 que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E para você dar um glória a Deus, ele diz: ó, ele não deixará os meus pés tropeçar, eis que não dorme nem cochila. Porque quem é carregado por Deus é Deus dizendo: eu estou tirando a pedra de tropeço, eu estou quebrando as barreiras, eu estou cortando os laços. Não tem palavra de maldição, não tem feitiçaria, nada vai parar a marcha da minha igreja, nada vai parar a marcha da minha. Queira o inferno ou não, avante, 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 avante. E depois do odre todo bonito, todo lindo, você sabe o que acontecia? O pastor colocava aquele odre na fumaça. Era o processo que o pastor tinha que fazer com o odre. Por que o pastor tinha que fazer isso? Vou te dizer. Porque esse processo de colocar o odre na fumaça era um processo de purificação do couro. Não apenas purificação, dava ao couro também resistência. Para quê? Para suportar aquilo que Deus derramou. Eita Jesus. Só que para o odre isso era ruim, entre aspas. Por quê? Porque causava dor. Ei, Jesus. Causava marcas. Perdia a aparência. O processo está deixando marcas. O processo deixou algumas marcas. Eu sei. E só para você entender, tá? Existiam odres que não suportavam o processo da fumaça e rompia. Só que olha para cá. Nesse processo, olha você aqui dando glória. Nesse processo, olha você aqui dando aleluia. Nesse processo, olha você levantando a mão e dizendo glória a Deus. Por quê? Vou te dizer, é porque quem te chamou, eita Jesus, quem escolheu você, quem te capacitou, disse: eu sei que você suporta esse processo. E nesse processo eu estou contigo, para derramar a minha graça, para derramar o meu poder, meu Deus dos céus, para dizer que a minha graça, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez você olhe, o coração está triste, o porteiro da bênção te dá uma paz do Senhor e te pergunta: vai tudo bem contigo, meu irmão? Vai tudo bem contigo, minha irmã? Tu coloca um sorriso no rosto e diz: vai tudo bem comigo. Aí Deus te traz aqui para dizer: nesse processo eu estou contigo. Nesse processo eu estou contigo. Eu sei que está vindo marcas, eu sei que está machucando, eu sei que está deixando doer, eu sei, mas eu, Senhor, estou nesse processo dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na hora da graça que se manifesta e te levanta para dizer: continua, porque quem te colocou nesse processo sou eu, e tem também o momento certo para eu te tirar dele. E depois, Yuri, depois que o pastor tirava o odre da fumaça, ele lavava o odre. Instrumento todo bonito agora.
E o pastor fazia o quê? Aí o pastor dizia: agora é hora de encher ele. E o primeiro líquido que o odre recebia não era água, não era leite, não era vinho, era óleo. Eita. E o que é o óleo? A presença do Espírito Santo. Você está entendendo, crente? A presença do Espírito Santo. Deus te traz na noite de hoje para dizer: estou dando um basta nesse cenário. Estou dando um basta nesse cenário. Estou dando um basta nesse cenário de crise. Estou dando um basta nesse processo. Eita Jesus. Só quem crê, não levante uma mão, não levante as duas, porque agora é hora do pastor encher você do óleo, encher você do Espírito Santo. Só quem quer, só quem quer. Então, por gentileza, fala alguma coisa para ele. Seja cheio do Espírito.